Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Central de Concurso no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa Central de Dicas, voltado para quem vai participar do concurso para os Correios. Como você já sabe, eu estou entrevistando aí professores de todas as disciplinas que vão ser cobradas nas provas do concurso para carteiro, né? E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a matéria de matemática, aquela matéria que é sempre muito temida aí pelos candidatos, né? E para orientar os estudos dos candidatos nesta disciplina, apontar aqueles assuntos com mais chances de cair na prova, fazer uma análise da banca do IBFC, eu trago aqui ao programa Central de Dicas o professor Ângelo Primo. Professor, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do programa Central de Entrevistas, né? Desta vez aqui voltado para o concurso de carteiro dos Correios. Muito obrigado pela sua participação, mestre. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Futuros funcionários dos Correios que nos acompanham, não é isso? Estamos aqui, agradecemos a presença de vocês e obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. Bom, a gente que agradece, mestre. Mas antes de eu começar aqui, aquele meu bate-papo com o professor Ângelo, para te contar e dar dicas aí para o pessoal que vai participar do concurso dos Correios, eu quero mais uma vez aqui deixar aqueles dois recadozinhos muito importantes, né? O primeiro é que a Central de Concurso está com turmas abertas para quem quer estudar para o concurso de carteiro dos Correios, tá? Para obter todas as informações necessárias, você pode ligar aí para o nosso telefone 11 30 17 8800. Ou então acesse lá o site da Central, centraldeconcursos.com.br, né? E o segundo recado que eu quero deixar aqui para vocês é para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, caso ainda não sejam inscritos, né? Aproveite e deixe seu like também nesse vídeo aqui, isso é muito importante para a gente, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai fazer com que esse vídeo chegue aí a mais pessoas que estejam interessadas em participar do concurso para carteiro dos Correios. Vamos então, um recado dado aqui, vamos iniciar então agora o nosso bate-papo aqui com o professor Ângelo, que está aqui disponível para atender aí os nossos alunos e futuros alunos, dando dicas aí de matemática, né? Mestre, eu acho que assim, não tem dúvidas, né, aqui para a gente analisar do concurso, que português é a matéria, né, talvez assim, a principal matéria do concurso, porque ela tem mais questões, né, e também tem peso 2 cada questão. Mas matemática, eu acho que a gente pode dizer que é a segunda disciplina mais importante do concurso, né? Isso porque são 10 questões, cada uma valendo 1,5, né? O senhor considera também, então, assim, que matemática realmente é a segunda disciplina mais importante e que, por isso, os candidatos precisam dar atenção especial a essa matéria, mesmo sabendo que a maior parte dos candidatos não gosta muito de matemática, mestre? O concurso, de um modo geral, é um concurso inteligente, viu? Porque você tem que atingir o mínimo por matéria e um mínimo total, né? Então, ele deu aqui o mínimo que você vai atingir para cada matéria e o mínimo total. Se você fizer o mínimo exigido, não atinge o mínimo do total. Se você fizer o mínimo que ele fala, dão 24 pontos. Você tem que ter, no mínimo, 30 pontos. Percebe? Então, é assim, eu vou abandonar qualquer matéria? De jeito nenhum, né? Então, você, candidato, em função da sua preparação, por isso que a Central fez um curso focado para isso e para preparar muito bem, né? Como ele falou antes, nós estamos aí, né, com os cursos à disposição. O que acontece? Eu tenho que atingir o mínimo de cada matéria, matemática são 10, eu tenho que acertar 4, né? Mas não é suficiente. Língua portuguesa, né? Eu estou olhando aqui minha colinha, tem 15 questões, né? Você tem que acertar, no caso, um certo número de pontos, perfeito? Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu tenho que atingir o mínimo do mínimo, e depois acorrer em alguma das matérias e atingir mais do que eles pediram. Aí você está dentro. E aí nós chegamos na matemática, né? Só de falar que tem matemática em concurso, as pessoas já ficam arrepiadas, né? Tá certo? Exatamente. Eu brinco, né? Falei, tem matemática para dar seriedade ao concurso. É brincadeira. Todas as matérias são importantes. Nesse concurso, cada uma delas tem a sua importância. Agora, o que acontece? Ninguém, né? O pessoal lá do IBFC, que é a organizadora, vai fazer uma prova para ninguém atingir o mínimo. Não tem como. Não seria uma coisa inteligente, né? Porque se eu não atingir o mínimo, já estou fora. Então, o concurso vai ter questões para você acertar o mínimo. Agora, o bem preparado vai fazer além disso daí. Essa é a diferença, né? Então, a matemática, sim, é a segunda
matéria mais importante pela quantidade, não porque é matemática, pela quantidade, sem dúvida alguma, né? Todas as matérias são importantes, porém, você tem 4. Aí, professor, eu sou péssimo. Vai atrás das 4. Mas seja ambicioso, tem que ser mais do que 4. Não é isso? Então, até porque se fizer só o mínimo, dificilmente vai conseguir passar, né, mestre? É um concurso que vai reunir um grande número de candidatos. São Paulo é o estado, um dos estados, ou o estado com o maior número de vagas, né, para carteiro. Então, assim, é importante que o candidato tenha uma classificação excelente para conseguir ficar ali dentro do número de vagas para poder ser convocado, né? Perfeitamente. E mestre, então, colocaria, não puxando sardinha, mas é a segunda mais importante. Exatamente. E, mestre, assim, até para, assim, todo candidato tem aquele papo, todo não, mas a maioria tem aquele papo da disciplina de matemática, né? Mas, assim, olhando ali o conteúdo programático, a gente percebe que não me parece ser um conteúdo muito grande, parece ter um conteúdo bem enxuto. Eu tô certo? Isso é um facilitador exatamente aí para os candidatos, né? Que tem aquele temor com matemática. Não é um conteúdo tão enxuto. Dá aí para conseguir entender bem todos esses conceitos ali, entender bem a disciplina para poder ter um bom rendimento na prova? Sem dúvida, sem dúvida. Né? O que acontece? Historicamente, eram 20 questões para carteiro, né? Historicamente sempre foi assim. E agora passaram para 10. Com isso, enxugaram alguns itens, e os que sobraram, a grande maioria, é de concurso de domingo passado, deu para entender? Então, tem alguns assuntos que precisa tomar cuidado, mas pelo menos das 10, 7, 8 você faz. Deu para entender? Porque é muita coisa do nosso dia a dia. Né? Digamos que o programa é mais do mesmo do que está caindo aí para concurso de nível médio? Olha, eu diria que 90% sim. Né? Tem alguns assuntos que não é comum, né? Não é comum de prova, mas eu analisei quando nós começamos com essa ideia do Correio, eu baixei todas as provas disponíveis de Correio. Né? Analisei 800 questões e sempre foi mais do mesmo, dentro do caso Correio, você entendeu? Mas o que eles fizeram? Eles enxugaram alguns tópicos que caiu antes e agora não cai. Então, é muito parecido todas as provas do Correio. Deu para entender? E teve várias organizadoras. Todas tinham a mesma carga. Percebe? E, mestre, assim, me parece, né, assim, olhando ali o conteúdo programático, me parece que uma novidade ali é o tal do tópico 8, que trata do sistema monetário brasileiro, problemas, né? Eu queria que você explicasse aí o que seria isso, né? Faz sentido cobrar esse tema na prova, né? É algo tranquilo, é algo fácil, não tem nada demais aí, mistério. Porque a gente ouve assim, né? Sistema monetário brasileiro, a gente sabe que isso cai, por exemplo, em concurso de banco, né? A gente sabe que isso cai em concurso para tipo CVM, SUSEP, né? Concurso de nível de porte alto. Mas nesse caso aqui, não é bem sistema monetário brasileiro, são problemas envolvendo o sistema, é isso? Seria matemática básica, isso? Isso. O que existe é o Sistema Financeiro Nacional, que é a estrutura de Banco Central. Essa é outra história. Sim. O Sistema Monetário Nacional é trabalhar com dinheiro. São contas envolvendo dinheiro. Envolvendo dinheiro. Isso daí eles já faziam historicamente. E não falavam em Sistema Monetário Nacional. Agora eles cismaram de falar uma coisa que já acontecia. Então, qualquer exercício que envolve dinheiro acaba sendo. O que eles focam mais como sendo Sistema Monetário Nacional? Troco. Deu para entender? Como que eu vou distribuir R$ 145,20, né? Entendi. Tá certo? Algumas perguntas que eu peguei inteligente no sentido se eu somar todas as notas circulantes, assim, né? Todos os valores circulantes no Brasil, quanto vai dar? Então, a pessoa tem que saber as notas a nota, né? Papel moeda, as moedas existentes. Então, é uma forma de cobrar aquilo que está, né? No caso. O R$1. Não, o R$1 já caiu fora faz tempo. Não recebo R$1 que ela não faz mais parte, né? Você entendeu? Então, coisa do tipo troco, como que eu vou, né, distribuir? Eu tenho tantas notas, como é que eu faço essa distribuição? O fechamento do caixa. O caixa fechou, né? Abriu o dia com tanto, no final do dia tinha tantas notas de tanto, quanto que ele tem. Então, esse tipo mais direto, dia a dia, é o Sistema Monetário Nacional. Mas qualquer coisa que envolver dinheiro seria classificado dessa forma.
Tipo aquelas continhas de mercado também, o cara vai lá no mercado, vai comprar não sei o quê, compra 2 quilos de feijão, 3 não sei o quê, cada valor de um é uma coisa, ou seja, você vai precisar utilizar ali, multiplicar por 3 quando é 3 quilos, por 2 quando é mais ou menos isso, para depois exatamente, não é dar nem um mais ou menos, troco. exatamente isso, entendeu? Exatamente isso. Conta de O que mercado, ele conta de pagou? botiquinha. Ele deu, foi no supermercado, deu 3 notas de 10, 2 de 5, 4 moedas. Qual foi o troco dele? Entendeu? Parece até, eu falo, né, para os meus alunos, parece até bobo, né, o exercício. Falo, nossa, professor, mas se enquadra, é exatamente isso, é o seu dia a dia, né? Então, eu comprei, como você falou, 3 quilos, cada quilo custa R$1,50, né? Quanto que eu vou pagar no final? É isso daí, no caso, tá certo? Dá para fazer um exercício um pouco mais elaborado com isso? Dá. Mas é usando o quê? Dinheiro. Entendeu? Eu posso misturar mínimo múltiplo comum com o assunto. Percebe? Eu posso montar um sistema de equações com esse assunto. Mas se envolver o dinheiro, é o tal do sistema monetário nacional. Até juros pode cair envolvido com isso, né? Juros já faz parte do edital. Juros faz parte. Não, eu digo assim, pode fazer questões, né, misturando juros, porcentagem com o sistema monetário brasileiro, né? Tudo que envolver dinheiro, você está dentro dessa parte lá. Então, se vier uma pergunta dessa, você falou, quanto que eu gastei no supermercado, quanto foi de troco, você percebe como é que eu vou distribuir essa quantidade de valores, né? É bem por aí. Para Correios, você estava falando no caso, para carteiro, eu acho exagerado. Caía muito para agente comercial. É o pessoal que senta lá e precisa dar troco, e precisa... Exatamente. E para carteiro, eles tiraram um assunto que era interessante, que era geometria, volumes. Porque o carteiro tem que levar caixa, e eles tiraram geometria, não cai mais geometria. O que facilitou também a vida do candidato, porque não é um assunto tão fácil assim, né? Não é. Você entendeu? Mas eles procuravam encaixar dentro da função de cada um os assuntos. Então, eu preciso trabalhar com troco, cobra dele isso daí. Você entendeu? Vai ver até o carteiro, porque na verdade a carreira é agente, né? A carreira de agente tem o carteiro e tem o agente comercial. Pode ser que às vezes o carteiro se faça de agente comercial quando necessário, né? Ficou muito amplo, né, o tema, né? Agente, né? Isso. Se você pegaria, inclusive, a atribuição ali do que está no edital, você vê que ele pode fazer algumas outras coisas que não são simplesmente a questão do ser um carteiro efetivamente, né? Então, pode ter que, por isso, que cobraram dessa forma. Por isso que cai muita questão de velocidade, porque às vezes ele vai ser motorista. Pode ser. É verdade, porque tem verdade. Porque o carteiro ele pode ser carteiro motorizado, né? E aí, de fato, faz sentido. Então, a maior parte das provas sempre procurou colocar questões próximo daquilo que ele vai fazer, da função dele. Perfeito. Mestre, agora sim, a gente tem aí menos de 2 meses para a prova, né? A partir desse momento que a gente está gravando aqui, né? Então a gente tem menos de 2 meses. Como estudar todo esse conteúdo de matemática de forma eficaz dentro desse período de tempo? Quais estratégias de estudo o candidato deve adotar, principalmente para aqueles que não estão acostumados tanto a fazer concurso público, né? Ou não estão acostumados a fazer concurso público que tenha matemática, né? Como você estabelecer aí uma estratégia boa de estudo? Aí, no caso, o que acontece? Nós temos 8 itens e 10 questões. Então, né, ele vai, no caso, misturar assuntos, vai cobrar 2 assuntos lá. Então, o que acontece? O que é, né, mais próximo, mais fácil, mais rápido de aprender, no caso, né? O item 1, o item 2, né, no caso, deixa eu só citar aqui, deixa eu pegar minha cola, para não falar outra coisa aí, no caso, né? Então, tem aqueles itens lá, né, no caso, o item 1 e item 2, fala sobre conjuntos numéricos. Operação por número, mínimo múltiplo, máximo divisor comum, beleza? Agora, o candidato tem que tomar cuidado porque está escrito propriedades, que é uma coisa que não é comum de ser cobrado nos concursos. Deu para entender o esquema? Então, o item 1 e item 2, beleza, né? Então, regra de 3 simples e composta, beleza. Isso daí também, né, faz parte. Então, se o candidato investe bastante nessa, é certeza que ele vai ter questões sobre isso. E o que eu estava falando, como são 8 itens e 10 questões, na parte que você pega lá o 3, que fala números e grandezas proporcionais, razão, proporção, divisão proporcional, certeza que cai 2 itens daí. Mas, mestre, assim, só para a gente colocar mais como uma estratégia mesmo de estudo, essa ordem que o edital está apresentando os assuntos,
do 1 ao 8. São 8 tópicos, né? Show. Do 1 ao 8. Essa ordem é uma ordem boa para estudar? Ou é melhor inverter essa ordem em algum momento? Como é que o senhor Não. colocaria? Historicamente, né, o que acontece? Eu percebi que ele segue a ordem do edital. Não, mas para estudar. Mas para estudar, por exemplo, assim, vale a pena estudar por essa ordem como está aí no conteúdo programático? É eficaz. Porque é a mesma ordem que ele vai encontrar na prova. Perfeito. Mas não tem, por exemplo, um assunto que de repente seja, digamos assim, para você, por exemplo, responder, para você entender melhor o item 1, era necessário você entender primeiro o item 5, por exemplo. Não, o edital. Por isso eu quero saber se a ordem é boa. É uma ordem boa, uma ordem didática aí no caso. É uma ordem didática. Então, o que eu falo, o item 1 e 2 é operações. Você tem que dominar operações para pensar nas outras coisas. Perfeito, então perfeito. Então, eles criaram uma ordem que é a ordem que a gente ensina em sala de aula. É isso, perfeito. Então, isso é muito bom. Né? E o mais, só para complementar, é a mesma ordem que vai sair as questões da prova. Perfeito. Perfeito. E, mestre, por exemplo, assim, uma estratégia de estudo que a gente ouve muito, assim, pelo menos eu imagino, não sei se para matemática funciona bem, eu acho que talvez para matemática seja muito interessante, que é exatamente assim, o tal do estudo reverso, né? Você treina, em vez de você ficar ali focando na teoria, você fazer muito exercício e, se for necessário, você vai para a teoria. Porque, mal ou bem, matemática a gente já aprendeu no colégio, né? A gente precisa relembrar esses assuntos, digamos assim, né? O senhor acha que é uma estratégia boa, mesmo para quem não está acostumado ou não estuda matemática há bastante tempo, ou é melhor primeiro você se cercar de uma teoria para depois partir para os exercícios? Olha, eu sou defensor de primeiro teoria e depois exercício, né, no caso. Porque você tem que ter uma base teórica e o que acontece? Exercício, ele vai te exercitar a sua criatividade, né? Então, eu sei que eu tenho tijolo, cimento. Agora, construir um prédio é outra história, né? Você entendeu? Então, o que eu vejo? Primeiro, eu garanto a teoria. Depois, eu vou fazer exercício, porque é criatividade, né? E isso é a minha concepção, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar e pensa da forma. Então, o que acontece? Tem exercício que, se você ler, você não identifica o assunto inicial. Você entendeu? Então, quer dizer, eu tenho que saber que aquele cara é de mínimo múltiplo, é de razão e proporção e tudo mais. Né? Então, primeiro eu tenho que saber qual é a cara do exercício. Aí, quando eu vou fazer o exercício, eu vou exercer o quê? Minha criatividade. O exercício é só de um assunto, ou ele foi misturado com dois? Se ele foi misturado com dois, qual é o tema principal e qual é o secundário? Então, na minha concepção, garanta primeiro, né, a teoria. Como você falou, todo mundo já viu isso aqui na escola, todo mundo. Agora, o que acontece? Eu preciso recordar. Dá uma lida, lembra, é isso, faz lá. Aí você vai atrás de exercício. Testar o quê? A sua criatividade. Exercício é criatividade. É interpretação de texto, né? Então, na minha concepção, né? Estou falando eu como professor de matemática, é o que eu oriento o pessoal, né? Mas tem um pessoal que fala, não, faça exercício, né? E pode te ajudar. Cria o quê? Um modelo. O problema é quando foge do modelo, né? Que eu falei, aí depende da criatividade. Perfeito. Tá, mestre, o que a gente pode esperar dessa prova de matemática do IBFC? É uma banca que costuma, por exemplo, assim, trabalhar com pegadinhas? É uma banca que apresenta questões o quê? De nível alto, de nível intermediário, de nível até fácil? O que você fizesse essa análise da banca aí nesse aspecto? Entendi. De novo, né, o histórico dele foram questões sempre imediatas, né? Dificilmente você pegou questões de complexidade alta. O IBFC ele se encaixa perfeitamente nesse perfil, né? Assim, se você entrar em qualquer site aí que tem questões e olhar, as questões são muito assim imediatas, né? São diretas, não tem muita enrolação. Nada. Texto curto, né? Para o candidato dar o problema, o candidato resolve, é isso? Exatamente. Seria surpreendente se ele mudasse isso daí, você entendeu? Seria surpreendente, cara. Mas se você entrar e baixar questões de matemática dele, no caso, em qualquer site aí que tem, né? Vai em algum deles e ver, as questões são muito imediatas, né? Então, teoricamente, não teria nenhum susto a respeito disso aí. Então, se ele fizer uma boa coleta de exercícios, né? Baixando aí, ele vai ter uma boa noção do que é, tá certo? Ele tem uma boa noção do que é. Agora, por exemplo, você falou assim, pegadinha. Pegadinha eu não vejo, mas eles colocaram um assunto chamado desconto, junto com os juros. E o pessoal acha que é desconto de mercadoria. E não é, é desconto de título. É outra operação, você entendeu?
Então, o candidato tem que diferenciar o que é desconto de uma mercadoria, né? Ah, eu fui comprar uma televisão, me deram 20% de desconto. Bacana. Ou então, eu tenho uma dívida, vou antecipar o pagamento dela, eu tenho um desconto. Aí é outra operação, né? Então, eles puseram, como você falou no começo, Sistema Monetário Nacional, né? E o desconto, puseram lá só as coisas diferenciadas, né? Agora, se o pessoal pegar, né? Como você falou, eu vou treinar via exercício e baixar, a grande maioria dos exercícios está lá. Então, eu vejo o seguinte, 80% da prova, 8 questões, você fará tranquilamente, né? 2, é aquela coisa mais misturada, envolve função, né? Mas, assim, eu vejo que a grande maioria, né, vai conseguir muito bem. Então, você acha que vai ser uma prova relativamente fácil com uma ou outra questão um pouco mais mediana? É isso? Eu acho que 8, vamos colocar as 4 fáceis para não zerar, Sim. tá certo? Mais 4 médias, que você lê um pouquinho mais, e 2 que talvez dê mais trabalho. Dá para gabaritar. Ah, com certeza. Com certeza. Entendeu? Perfeito, perfeito. Então, mestre, eu queria agora, assim, que eu considero até essa parte aqui agora a parte talvez mais importante da nossa entrevista. Sim. Que eu queria que o senhor exatamente pontuasse aí quais são aqueles assuntos que o senhor acredita, assim, que, poxa, vai ser questão de alvo de questão de prova, porque o IBFC costuma cobrar muito nas suas provas, os Correios costumam cobrar. Quais são esses assuntos, assim, que são 10 questões? Eu 10 não questões. estou falando que para adivinhar quais são, não, vão ser duas, não é bem isso. Mas, assim, quais são aqueles assuntos que o senhor, assim, olha, isso aqui é pulo de 10, não tem como não cair na prova. Quais são esses assuntos aí para o candidato dar uma atenção especial durante a preparação, durante o estudo? Tá bom. Eu colocaria assim, logo, eu estou vendo a colinha aqui, eu já falo. Olha, o 3, que fala de razão, proporção, regra de 3, divisão proporcional, 2 pelo menos daí. Ok. Né? Porcentagem é certeza. Porcentagem é certeza. Né? Juros e desconto simples, como ele fala. Eu apostaria no desconto, porque é uma novidade. Sim, Mas é importante. certeza que caiu deles, né? Os juros é muito comum. O desconto, por mais simples que seja, se o pessoal não tiver por dentro, você entendeu? Fica lá. Que mais? Esses são os perigosos. 6, função do primeiro grau e segundo grau. Né? São assuntos mais pesados, por isso que eu falei, são aquelas duas que podem fazer a diferença. Só que ele coloca assim, ó, funções do primeiro grau, segundo grau, problemas. Então, a tendência é situação-problema. Né? Então, ele vai pegar, talvez tenha que montar a função do primeiro grau e, por exemplo, professor, cai gráficos e tabelas? Esse é um tipo de assunto que pode cair gráfico. Deu para entender? Regra de 3, divisão proporcional, é um assunto que pode cair tabela. Você entendeu? Então, assim, a forma como é perguntado pode, né, conter essas coisas aí no caso, né? Eu peguei questões do IBFC que fez o gráfico da função do segundo grau, né? Eu peguei questões do IBFC que ele dava uma tabelinha com os pontos da reta e queria saber a reta. Então, assim, como chega a informação para o candidato fazer o problema, né? Então, pode ser na forma de tabela, as informações? Pode. Pode ser na forma de gráfico? Pode. Então, o item, né, o 6, que pega a função de primeiro e segundo graus, muita atenção, vai cair uma questão de cada, tá bom? Função do primeiro grau, você já andou de táxi na vida, Luiz? Já, mas hoje em dia a gente anda de Uber mais, né? Eu sempre pergunto porque o pessoal está acostumado com Uber, né? Exatamente. O táxi, só para exemplificar a função do primeiro grau problemas, o táxi é uma função do primeiro grau. Se você entrar no táxi, sentar e sair, você já pagou. Você concorda? Não tem um valor fixo? Sim, tem um valor fixo. Aí, se eu sentar e continuar, além do fixo, ele não vai cobrar o quilômetro rodado? Sim. É um exemplo muito comum de Correios sobre função do primeiro grau. Perfeito. Então, fica aí a dica para você aí, no caso, nessa situação. Eu peguei uns 8 exercícios, historicamente falando, sobre esse tema, né? Então, ele está falando mais em situação-problema do que montar gráfico e tudo mais, né? Focar bastante isso daí. Daí para frente, 7, 8, né? No caso, é sistema de medidas e o sistema monetário, né? Então, esses daí aparecem. Mas alguém vai perguntar isoladamente sistema métrico? Talvez não, porque é muito simples. Metros para não sei o quê. Agora, cuidado com as unidades de tempo, medidas de tempo, né? Esses tem que tomar cuidado. Eu apostaria mais em unidades, né, de medidas de tempo do que, basicamente, quilograma, essa outra parte. O sistema monetário,
Vai aparecer? Com certeza. Pode ser que sozinho, pode ser que misturado com outra coisa. Legal. Agora, do item 1, cuidado com mínimo múltiplo, máximo divisor, conjunto de múltiplos e conjunto de divisores, porque dá para fazer situação-problema. Como ele fala lá no caso, né? Problemas, né? Então, ele vai te dar uma interpretação de texto para você gerar a solução dela, né? Agora, o item 2 envolve o quê? Operações com fração e decimais. Na pior das hipóteses, treina, porque pode estar misturado com outras coisas, né? Mas pode aparecer exercício de fração. Eu focaria... É difícil, né? Fração difícil. Não é tão fácil, né? Exatamente. Do 3 aos 6, pule de 10. Tá certo? Perfeito. Os outros, o 1, mínimo múltiplo, máximo divisor, mas não descuida de conjunto dos divisores, conjunto dos múltiplos. E fração, como ele falou, é um terror. ou multiplicação com número decimal, complica, isso não é tão fácil. Número decimal pode vir junto com o sistema monetário, porque o sistema monetário é decimal, né? Sim, então, ele pode pedir para multiplicar, subtrair, eu já encaixo nesse meio. Agora, a fração fica de olho, hein? Como ele falou, Luiz está certo. Apareceu a fração, o pessoal sai correndo. Não é tão fácil assim, não. Não é tão fácil assim, não. O básico eu sei, mas pô, tem hora que complica. O pessoal que é de humanas, que é de jornalista, não gosta de matemática. Mas, mestre, eu queria que você deixasse aqui uma dica final, uma mensagem final para todos aqueles aí que vão participar do concurso para os Correios, né? Não só para ter um excelente desempenho em matemática, mas para ter um excelente desempenho na prova como um todo. Que mensagem você pode deixar aí, pessoal? Que dica final? Confiar que você consegue, né? E aqueles assuntos que você acha que é a pedra no caminho, não tenta bater de frente com ele, contorna, sobe por cima, não é isso? A matemática é terror, é a primeira coisa que eu escuto quando eu entro lá para a turma. Ô, professor, o senhor vai dar aula do quê? Matemática. Nossa, o pessoal já arrepia, né? Entendeu? Não é bicho de 7 cabeças, você aprende, se você já viu isso na escola, não é isso? Você só tem que recordar, né? Percebe? Então, primeiro, confiança. Você tem que ser participante, né? Você não pode, né? Você tem que ser concorrente. Se você for participante, você pagou a inscrição e está indo sentar lá à toa. Não, né? Estuda. Nós conhecemos, né? Muita gente de sucesso. Sucesso o quê? Passou no concurso. E quando você passa no primeiro, você passa no segundo, no terceiro, porque você vê que não é impossível, né? Então, a primeira coisa é confiança. Isso daí para qualquer concurso, nenhuma matéria é impossível, ninguém tem que ser iluminado para saber matemática, é só exercitar. E aí o que acontece? A prova, como eu falei, é uma prova inteligente. Você tem o mínimo do mínimo e tem o mínimo total. Põe na sua cabeça aquilo que você vai falar. Opa, vou investir em português, vou investir em matemática e os outros eu vou levando. Mas como o Luiz alertou, é uma prova concorrida. Então não adianta eu querer ficar no mínimo. Minha zona de conforto não tem jeito, mas quanto mais, ele fala assim, eu atingi o mínimo, agora tem que ser ambicioso. Quero mais 3, mais 4, não é isso? E vai para cima. Mas o importante é assim, confia que você consegue, confia em você. E estudar. São as duas coisas aí que tem que fazer parte. Sensacional. Esse foi o professor Ângelo Primo. Mestre, eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Central de Dicas. Eu não tenho dúvida aí que os nossos alunos, futuros alunos, gostaram muito aí das suas dicas, dos seus bizus, né? E vão colocar em prática aí durante a preparação, né? Então fica aqui o convite para o senhor voltar numa outra oportunidade. As portas estão sempre abertas. Tá legal, mestre? Muito obrigado, hein? Agradeço o convite, pessoal, agradeço a audiência e a paciência, né? Como o pessoal fala, tá certo? Estamos aqui para dar dica, a Central está aí para reforçar vocês, né? Sempre é uma parceria, tá? É Central, professor e aluno, né? É parceria. Exatamente. Nós somos parceiros, né? E vamos atrás do caso lá. E assim que você passar, que vai ser em breve, a gente vai marcar aquele torresmo da vitória. Vamos comer uma feijuca, né? No caso, em cada região do Brasil, o torresmo tem um nome, viu? Tá certo, mestre. Tá certo? Muito obrigado, mestre. Obrigado. Sempre precisar, estou à disposição, viu? Fica à vontade. Muito obrigado. Pode deixar. Muito obrigado mesmo, mestre. Quero também agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Eu vou ficando por aqui. Mas antes de ir embora, eu relembro para você deixar seu like nesse vídeo, caso tenha gostado. Pega esse link agora, ó. Compartilhe com seus amigos aí, seus familiares, pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, da forma que você quiser, mas compartilhe esse vídeo aí, porque com certeza deve ter muita gente interessada em participar desse correio e que precisam aí
ficar atentos a essas dicas do professor Ângelo Primo, tá legal, pessoal? E aquela coisa, se você perdeu algum episódio aqui do programa Central de Dicas, confere aqui no nosso canal aqui no YouTube da Central, tem ali uma playlist somente com esse conteúdo aqui dos Correios, tá beleza? No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Central de Concursos, porque estamos sempre aí trazendo novidades, informações das mais relevantes do que está ocorrendo aí de importante no mundo dos concursos públicos, tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!